texto que nós já lemos antes de o coral cantar é o texto da nossa meditação esta noite. 1 Coríntios, capítulo 5, verso número 7, que diz: porque Cristo, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu destaco isso. Sei que há outras expressões que dizem Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, entretanto preferimos esta tradução. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que Deus nos ajude a entender esta palavra esta noite. Este domingo é chamado no ano de Domingo de Páscoa. Ainda que insistimos nisso, a Páscoa seja uma festa judaica, não uma festa cristã. A Páscoa em si se refere a um episódio antigo acontecido no Egito, quando Deus interveio de maneira sobrenatural na história do Egito, libertando os descendentes de Jacó que tinham sido reduzidos à escravidão naquele país. E verdadeiramente isso é Páscoa. A palavra é oriunda do hebraico Pessah, que significa passagem. Faremos referência mais ampla a isso, mas a ideia é de que Deus poupou alguns, fazendo com que o anjo que ceifava a vida dos primogênitos passasse. Então, Páscoa traz a ideia daquela passagem do anjo da morte por toda a terra do Egito, poupando, segundo o critério de Deus, alguns daquele sinal de juízo. Passagem é Páscoa. E a Páscoa está atrelada à identidade de um judeu de maneira indissociável. Na sexta-feira passada, milhões de lares judaicos no mundo inteiro celebraram a refeição pascal chamada Haggadah, reunidas as famílias, ainda que, contraditório paradoxalmente, mais da metade dos judeus do mundo sejam ateus. Celebram como uma tradição familiar, como a história do seu povo, envolvida com algumas superstições adicionadas ao longo dos anos, por exemplo, uma cadeira vazia para que o espírito de Elias possa se assentar. De onde tirar essa ideia, não me pergunte. A Páscoa, eu digo novamente, a festa da Páscoa, do Pessah, é um dos pilares do judaísmo, junto com a ligação a Abraão, junto à circuncisão. A Páscoa é um elemento central da identidade do judeu. E nós temos visto sempre que igreja e judaísmo não tem muito a ver. Porém, o apóstolo Paulo escreve isso, sendo ele um judeu 100% judaico, para usar assim, para se expressar. Ele diz: Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ao usar esta expressão, Paulo transfere na mente do cristão para Cristo tudo aquilo que a Páscoa significa para o judeu. Então, nossa pergunta esta noite, em primeiro lugar, é esta: o que era a Páscoa para o judeu? Ampla é a resposta a esta pergunta. A primeira Páscoa, e você lê a respeito dela no capítulo 12 do livro do Êxodo, aconteceu num momento singular na história do Egito. Você se interessa por esse assunto? Existe um documentário no Netflix muito interessante, que um pesquisador americano estudou vários relatos, vários outros manuscritos fora da Bíblia e outros episódios da história, fazendo uma harmonia histórica que nos ajuda a enxergar a forma como estas coisas que são narradas na Escritura tomaram lugar de fato na história, mas distinto, singular, não se repetiu. Primeiramente, Deus envia Moisés para sinalizar a sua palavra ao povo do Egito. Deixa
o meu povo ir. O rei do Egito se endurece diante daquela palavra. Ele pergunta: quem é o seu Deus para lhe dar ordens? Coloca sobre o povo mais trabalho. Então Deus faz aquelas que são chamadas as 10 pragas do Egito. A primeira delas, qual é a primeira? A água se tornou em sangue. Houve rãs, moscas, piolhos, úlceras, gafanhotos, peste, saraiva. Saraiva é uma espécie de granizo ácido que queima. Houve trevas. E a 10ª e última, Deus disse a Moisés: enviarei o anjo da morte sobre a terra do Egito, e todo primogênito de toda a casa do Egito será morto. Uma sentença. A cada uma daquelas pragas, a força daquela nação que se gloriava de ser a mais forte do mundo foi sendo abalada. O Egito, aquele grande império de então, foi posto na sua posição reduzida pelo agir de Deus, que não se impediu. A última ação de Deus, fatal e final: de toda casa um filho haveria de morrer. Mas houve uma provisão de Deus. Deus mandou então que aqueles que quisessem se refugiar daquele juízo que viria, sacrificassem um cordeiro, tomassem do sangue do cordeiro e colocassem na porta, para que quando o anjo passasse, vendo o sangue, passaria daquele lugar sem executar um juízo tão grande. Portas adentro, a família com mais alguns que tinham sacrificado um cordeiro. Você sabe como um cordeiro morre? Você sabe, para contraste, como o porco morre? Que escândalo ele faz quando morre? Que gritaria ele faz quando morre? E os bois e vacas também choram quando morrem. Mas o cordeiro, absolutamente silencioso na sua morte. O sacrifício do cordeiro, a sua carne era comida por aqueles que estavam ali dentro, mas não pense que era uma festa propriamente dita, era uma refeição instituída por Deus, porque eu acredito que nem muito apetite havia naquela noite. Sobre a mesa, ervas amargas, pela amargura do sofrimento que o povo tinha suportado durante tantos anos, 215 anos. Ao lado das ervas amargas, pães assados sem fermento. E a mensagem era clara: havia pressa, não dava tempo de deixar a massa fermentar. Deus mandou que comessem no pão sem fermento, com sandália no pé, e o costume naquele tempo não era usar calçado dentro de casa. Com a sandália no pé e o cajado na mão, como pessoas prontas a se levantar e ir embora. Sofredores. As ervas amargas significam isso, com pressa de ir embora dali. Primeira Páscoa culminou na libertação do povo de Deus. Na manhã seguinte foi dada a palavra que deixassem imediatamente o Egito e se foram. Foram encurralados posteriormente pelos exércitos de Faraó diante do mar, e nós sabemos o que Deus fez. Deus fez o mar se abrir para que o povo passasse. Você talvez já terá ouvido alguém dizer que o mar não se abriu propriamente dito. Era uma maré baixa e a água estava rasinha, e a formação do solo ali embaixo permitia que os israelitas passassem, e só. No dia que um exército a cavalo com carruagens morrer afogado na maré baixa, essa explicação pode ser verdadeira, por enquanto não é. Deus fez, sem dúvida, um milagre
E a verdade é essa: milagre não precisa e não tem explicação. Milagre é milagre e ponto final. O que era a Páscoa? A Páscoa era uma lembrança disso, dessa história que você já viu em filme e até em novela, e que você conhece muito bem da Escritura Sagrada, e que o pastor durante uns 8 minutos aqui fez rememorar. Mas porque havia um significado muito grande atrelado àquela festa. Primeiro significado para aqueles que participavam dessa refeição era que Deus os havia poupado do juízo que viria. Ninguém poderia dizer o seguinte naquela noite no Egito: eu não preciso de passar sangue na porta, não, eu sou israelita e Deus sabe disso. A regra de Deus foi dada: sangue na porta. Se o egípcio passasse sangue na porta, o que aconteceria na casa dele? Não morreria o primogênito. Se o israelita não passasse, se você pensar comigo, você vai entender rapidamente que passar ou não passar sangue na porta em si não faz diferença nenhuma. Mas Deus havia colocado um elemento pelo qual aqueles que se tornariam o seu povo pudessem exercitar a fé. Sem dúvida, eu falarei disso na segunda parte desta mensagem. A festa da Páscoa era um proto-evangelho, uma versão prévia, um pré-anúncio daquilo que Cristo faria. O que era a festa? Era uma celebração de que Deus havia poupado o seu povo do juízo merecido. A misericórdia de Deus os preservou. Em primeiro lugar, salvação do juízo de Deus. Em segundo lugar, libertação da escravidão. Essa história do Êxodo em si é uma história tão poderosa que durante alguns anos na Inglaterra e posteriormente nos Estados Unidos, fazendeiros que tinham escravos praticando uma das mais terríveis formas de injustiça que já se viu no mundo, davam Bíblias aos seus escravos, mas faziam questão de que o Êxodo fosse extirpado daquelas Bíblias. E existem algumas delas vendidas como relíquias, para que eles não se inspirassem, para que eles não tentassem a sua própria libertação. O que foi que aconteceu ali? Escravos, pela mão de Deus, foram libertos. De uma noite para o dia seguinte, receberam uma nova vida, receberam uma nova condição de vida, estavam num novo status. Então, o terceiro sentido da festa da Páscoa: Deus os poupa do juízo, Deus os liberta da escravidão, mas Deus faz deles o seu próprio povo. Tudo isso era a Páscoa para o judeu. O judeu que comia a Páscoa, digo melhor, se lembrava que pertencia a um povo que pertencia a Deus. O judeu que participava da Páscoa tinha em seu coração relembrados os motivos pelos quais deveria adorar a Deus. E, sobretudo, deveria se lembrar também do que Deus exige, do que Deus requer daqueles que são o seu povo. Tudo isso era a festa da Páscoa. Nós nos admiramos que o povo tenha passado 4 décadas andando, vagueando pelo deserto, mas não é de admirar. Era necessário purgar, era necessário refinar aquela gente que tinha sido totalmente intoxicada pelo ambiente da idolatria, da sensualidade, da incredulidade. Era necessário sim purgá-los. Pensando ainda na Páscoa do Antigo Testamento, falamos da primeira Páscoa, falamos do seu sentido: libertação do juízo, libertação da escravidão, a identidade como povo de Deus. Nós nos lembramos de 2 momentos na história do Antigo Testamento. Nos dias de Josué foi celebrada uma grande Páscoa. Nos dias em que Josué estava para ser movido por Deus, primeiro para atravessar o Rio Jordão e depois conquistar a cidade de Jericó, foi celebrada uma grande Páscoa. E o povo, ao participar daquela Páscoa, trazia à sua memória
considere comigo, meu irmão, minha irmã, o elemento do memorial. Trazia à sua memória tudo o que Deus tinha feito por eles, mas com um desafio tão grande diante de si, reafirmavam a sua fé, reafirmavam a sua coragem, que se Deus tinha estado com eles até ali, Deus estaria com eles dali por diante. Nos lembramos ainda que nos dias do rei Josias foi celebrada uma outra grande Páscoa. Nos dias de Josias, séculos depois, quando o povo de Israel já se havia há muito esquecido do seu Deus, da sua aliança com Deus, da lei que deveriam viver segundo ela, haviam se esquecido dos grandes feitos de Deus do passado, haviam se esquecido. Josias, um rei segundo o coração de Deus, celebra a Páscoa, e a Páscoa foi um grande fortalecimento da fé, foi um grande fortalecimento da identidade daquele povo. Tudo isso, nos limites da Bíblia, é a Páscoa para o povo judeu. A festa em si da Páscoa não nos pertence, eu disse isso e digo de novo. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, movido pela sabedoria de Deus, fez dessa festa, que sem dúvida era grande no seu primeiro sentido, fez dela algo maior do que todo o universo, quando Ele, nosso Salvador, nosso Senhor, ressurgiu numa Páscoa. Terá sido fortuito? Terá sido porque foi o dia que foi? Não, sem dúvida, a mente de Deus não é assim. Deus escolheu que seu filho morresse numa sexta-feira de Páscoa. Deus escolheu que seu filho ressurgisse num domingo de Páscoa, para que pudéssemos ler este texto. Cristo é a nossa Páscoa. Então, irmãos, na segunda parte desta mensagem, nós vamos pegar tudo que vimos do que era a Páscoa no Antigo Testamento e aplicar a Cristo, porque Cristo é a nossa Páscoa. A primeira Páscoa, a de Êxodo, capítulo 12, em todos os seus detalhes, que não são poucos, é uma forma de Deus no Antigo Testamento falar do seu Filho. A primeira Páscoa, sem dúvida, é um proto-evangelho, uma pré-proclamação da mensagem do Evangelho. Então enxerguemos este paralelo que é intrinsecamente bíblico. Eu e você vivemos no Egito, não este país, não o Brasil, mas no tempo que nós vivemos. Vivemos um tempo em que o povo de Deus está num cativeiro, não algemas de escravidão, mas sem dúvida a opressão de nos apontarmos ao mundo ao nosso redor. Sofremos no Egito onde estamos, mas Deus nos tem poupado. Deus julgará o Egito no qual estamos, mas Deus nos poupará, Deus nos preservará. A condição para ser liberto naquele primeiro Egito, do juízo que Deus traria, era o sangue de um cordeiro. E nós nos apropriamos disso, não mais matando os coitadinhos dos animais, mas nos lembrando da palavra de João Batista, quando viu nosso Salvador à margem do Rio Jordão, apontou para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você consegue imaginar comigo que noite de aflição foi aquela noite do Egito? Para o povo de Deus foi. Para aqueles que sabiam o que aconteceria, foi. Para aqueles que conseguiam dimensionar as proporções do que Deus iria fazer, foi. E tiveram de, em muito grande fé, passar sangue na porta de suas casas e crer que aquilo bastaria para que fossem poupados. Boa notícia, irmãos, boa notícia, bastou.
Aqueles dentro da casa não viam o sangue, Deus o via. Alguns passaram o sangue na porta de suas casas e entraram porta adentro, receosos. Outros tranquilos. Deus poupou a ambos, não somos salvos pela força da nossa fé. O juízo de Deus virá, sem dúvida. Deus há de julgar este mundo no qual nós estamos, sem dúvida. Os sinais disso já se manifestam. Mas aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro serão poupados do juízo de Deus que virá. A primeira Páscoa foi uma figura do Evangelho. Havia sobre a mesa ervas amargas. E neste mundo provamos amargura até demais. Por isso Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfãos, eu vos darei um Consolador. Na mesa da ceia do Senhor não há lugar para ervas amargas. Há ervas amargas sobre esta mesa? Não há. Não há. Porque ainda que a vida seja amarga, e a amargura da vida não é maior do que a consolação do Espírito de Deus, do que esta comunhão íntima com Deus que Deus nos tem dado. Disse que a primeira Páscoa foi comida com pressa, e nós não precisamos comer com pressa, nem viver com pressa. Eu conheço um amigo muito querido que eu tenho às vezes um pouco de dificuldade de conversar com ele, porque ele parece que está sempre com pressa, ele está sempre conversando com pressa. Nossa pressa moderada, ponderada, é a pressa daqueles que querem chegar à presença de Deus para sempre. Essa é a nossa pressa. É a pressa de que as coisas desse mundo tão enganadoras passem, para que nós possamos ter acesso às coisas que não são enganadoras, mas permanentes. A primeira Páscoa, eu disse e digo novamente, foi uma figura do Evangelho. E quanto mais olhamos para ela, mais entendemos o que Deus fez por nós. Deus nos salvou da ira que merecíamos receber. Não meça, quantas vezes eu tenho dito isso, não meça o amor de Deus pela qualidade ou pelo conforto da vida, ou por você ter aquilo que gostaria de ter ou não ter. Não meça se Deus te ama pelo conforto que você tem ou pelas portas que te são abertas, que sem dúvida não são poucas, mas não são uma medição exata do amor de Deus, porque seríamos imediatamente tentados a comparar a nossa vida com a de outro, e invejaríamos aquilo que outro tem, e ao murmurar diríamos por este ato que Deus ama mais uns do que outros. Que figura abominável e mentirosa de Deus faríamos então? Medimos o amor de Deus lá no céu, não pela roupa que vestimos, pela casa onde moramos ou pelo pão que comemos. Medimos com exatidão o amor de Deus pela cruz do Calvário, onde foi fincado um marco inquestionável. Não creio que fosse, mas ainda que fosse possível, antes da vinda de Cristo, questionar o amor de Deus depois da cruz, o amor de Deus não é somente inquestionável, é indubitável. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa salvação do juízo que merecíamos. Cristo é a nossa libertação da escravidão, porque éramos, e quem está fora de Cristo é escravo do pecado. Pode escolher qual pecado cometer, mas não pode escolher não pecar. Pode escolher com que frequência pecar,
pecado. Pode escolher o pecado que mais lhe agrada, mas está debaixo de uma consciência culpada. Está debaixo de uma escravidão perpétua. Está debaixo de uma condenação certeira. Nos Estados Unidos, os gideões internacionais, eu acredito que aqui no Brasil também, distribuem alguns novos testamentos nos hospitais, cuja capa é branca. Então eu li a história de uma enfermeira que recebeu um Novo Testamento daqueles e colocou no seu bolso, e aparecia só a pontinha branca dele por fora do bolso. E ao passar por um leito de um enfermo, ele viu aquilo e sabe o que achou que era? Achou que era um maço de cigarros. Então perguntou para ela: qual é a marca que você fuma? Ela tirou o volume do bolso e disse: você está um pouco enganado. O que eu tenho comigo é a palavra de Deus. Posso ler para você? Passou vários dias passando por aquele leito e a cada dia lendo um trecho da vida de nosso Salvador. Passados alguns dias, aquele rapaz que tinha perguntado qual era a marca que ela fumava, disse a ela: como eu sou grato por você ter parado pelo meu leito. Hoje eu conheço a Cristo como meu Salvador. O quadro dele piorou bastante. Eu li o testemunho desta enfermeira. O quadro dele piorou bastante. E mais alguns dias, quando ela o foi visitar, ela viu o seu olhar distante, olhando para frente, olhando para alguém que não estava ali, que ela não podia ver. E enquanto morria, as suas últimas palavras foram: meu Senhor e meu Deus. Uma experiência que ouvimos tantas vezes e nunca cansamos de ouvir, daqueles nossos irmãos em Cristo, que ao deixar este mundo, nos seus últimos segundos, entre o céu e a terra, contemplaram e expressaram um pouco do que existe, para usar essa expressão, do lado de lá. Deus nos libertou em Cristo Jesus. Estávamos 3 vezes condenados à morte, condenados à incredulidade, que transforma a vida numa vida muito chata, chata no sentido de pouca profundidade, pouca altura, horizontal somente. Estávamos condenados à incredulidade, estávamos condenados à sepultura, e pior de tudo, estávamos condenados ao inferno. Cristo é a nossa Páscoa, a nossa libertação da escravidão. Seríamos escravos, meus queridos. Poderíamos, eu digo de novo, escolher qual pecado cometer, mas não poderíamos escolher não pecar. Poderíamos até nos tornar muito íntimos de um pecado, muito afinados com ele, mas a nossa vida seria, aos olhos de Deus, marcada pela desobediência. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo nos libertou. Depois da primeira Páscoa, aqueles que foram por Deus libertos da escravidão no Egito se tornaram para sempre, até hoje, o povo de Israel. Israel significa aqueles que lutam com Deus. A história deles é lamentável mesmo, porque em certo momento da história, em vez de lutar com Deus, lutaram contra Deus, obtiveram aparente vitória. Mas Cristo ressurgiu, e da ressurreição em diante foi posto um divórcio terrível entre Israel, dos judeus e Deus. Divórcio que só se reconcilia na cruz do Calvário. Cristo é a nossa Páscoa, porque por causa de Cristo e em Cristo nós somos o Israel de Deus, os descendentes de Abraão pela fé. Em Cristo, que é a nossa Páscoa, nós somos o povo de Deus, povo
pertence a Deus, o povo que está unido a Deus, o povo que vive para adorar e para servir a Deus, o povo que pode viver na presença de Deus. Cristo é a nossa Páscoa, em Cristo nós somos o povo de Deus. Mas assim como nos dias de Josué e assim como nos dias de Josias, de quem fiz menção na primeira parte desta mensagem, nós precisamos voltar a Cristo, nossa Páscoa, para que a nossa memória, para que a nossa consciência seja desperta, para que nosso coração seja sensibilizado, porque ele se endurece. Passam dias em que nós nos ocupamos com tantas trivialidades, com coisas tão em si mesmas fúteis, que nós perdemos de vista as coisas grandiosas e gloriosas de Deus, e ao lado disso trabalha uma inclinação nossa, que faz com que nós sejamos levianos quando tratamos das coisas espirituais. Quando alguém nos diz que Cristo morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, é possível ouvir isso bocejando, distraído, indiferente, pensando, Deus sabe o quê? Como é possível que o maior fato da história, como é possível que aquilo que Deus fez por nós seja tratado como uma coisa tão boba? E digo mais, nós preferiríamos, às vezes, assuntos direcionados à vaidade e à tolice da nossa carnalidade, porque alguém ouve que Cristo morreu em nosso lugar bocejando, mas se uma pergunta bobinha, uma questão fútil, Adão tinha um bico, aí a gente olha, né? Fala, olha, interessante isso. Somos criaturas muito pequenas. Como Esaú, nós trocamos as coisas preciosas de Deus por um pratinho de sopa. Então nós voltamos a Cristo como nos dias de Josué. Como a grande Páscoa que Josué celebrou, nós celebramos Cristo, a nossa Páscoa, para nos lembrar de tudo o que Deus tem feito por nós. Meu caro, minha querida, você consegue imaginar o que seria da sua vida se Cristo não tivesse vindo te salvar? Que tipo de pessoa você seria? Imagine comigo que se Cristo não tivesse vindo a este mundo nos salvar, nós seríamos pobres de nós. Para salvaguardar minha pergunta, tem alguém aqui que seja de parentesco judaico? Só para garantir, imaginei que não. Nós seríamos idólatras, meus queridos. Nós entraríamos em fila para beijar a estátua. E nós iríamos ficar repetindo ladainhas, tentando ter alguma esperança que não teríamos. Nós seríamos pagãos. Nós iríamos adorar a chuva, a lua, o sol, as estrelas, a comida, o peixe. Isso seria eu e seria você, desprovido de Deus, se Cristo não tivesse vindo por nós. Então Cristo é a nossa Páscoa, e ao nos aproximar de Cristo, nós nos lembramos do que Deus fez por nós. Que tipo de pecados floresceriam em nosso viver se Cristo, nosso Senhor, não tivesse exercido misericórdia para conosco, não tivesse intervindo em nosso favor? Talvez o meu nome e o seu estivesse na lista dos procurados, dos sonegadores, dos corruptos, mas por causa de Cristo, o nosso nome está na lista dos céus. Amém. Como nos dias de Josué, nós nos aproximamos de Cristo, que é a nossa Páscoa, e ao lembrar daquilo que Deus fez por nós, nós nos fortalecemos diante do que está em nossa frente.
Diz a Bíblia, Pedro escreveu na sua primeira carta, que Deus nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Primeira carta, capítulo 1, verso 5 de Pedro. Ouça esse verso: Deus nos tem dado todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Eu tenho sempre trazido este verso e ultimamente com muita frequência ao meu coração, porque nós somos propensos a pensar que precisamos de alguma ajuda e pensamos que se tivéssemos aquele estalo, então nossa vida mudaria. Mas Deus nos tem dado todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Não nos falta nada. O que precisamos, o que eu preciso, o que você precisa para viver uma vida cristã plena? Você tem. Deus nos deu todo o seu conceito, a sua palavra. Deus nos deu todo o poder e unção que podemos precisar no Espírito Santo. Em Cristo nós temos todas as coisas que precisamos. Não há outro provedor para nós que não seja Jesus. Não há outro que supre as nossas necessidades que não seja Cristo, o nosso Senhor. Mas alguém diz para mim: pastor, eu estava lendo o calendário do Seixo Noyer e eu achei uns conselhos tão bonitos lá, umas fotinhas de flor. Aquilo que não procede do Espírito de Deus, já entendeu, irmão? Deus nos tem dado todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. O esclarecimento que você precisa não está no YouTube, não está no livro de Augusto Cury, nem de Cortella, nem de Karnal. Está nas páginas da sua Bíblia que você não tem lido. Deus nos tem dado todas as coisas que dizem respeito a esta vida e à vida com Ele. Cristo é a nossa Páscoa. Nós nos lembramos do que Deus tem feito por nós e nos fortalecemos para o que está diante de nós. Mas nossa última colocação nesse texto: Cristo, a nossa Páscoa, nos faz lembrar, como falei na primeira parte desta mensagem, dos dias do rei Josias, em que o povo de Israel não celebrava a Páscoa há muitos anos, em que se haviam esquecido do seu Deus, da sua aliança com Deus, da lei de Deus, do privilégio de ser de Deus. Tudo isso tinha se tornado migalha, esquecida. O livro da lei de Deus foi esquecido. Tudo que dizia respeito a Deus foi esquecido. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que andando neste mundo, vez por outra, nós também nos esquecemos. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, que nos lembra tudo o que Deus é por nós. Deus é o nosso grande libertador. Deus é o nosso grande guia, que nos está conduzindo no deserto desta existência, que abriu o mar da morte para passarmos por ele, para que possamos um dia chegar àquilo que ele nos prometeu, não uma terra que pode ser roubada, que é feita de chão, uma cidade que desce do céu, fundamentada, que tem fundamentos, como está na carta aos Hebreus, cujo arquiteto e edificador é Deus. Cristo é a nossa Páscoa, que nos desperta a consciência para aquelas coisas tão grandes que estão ao nosso redor. Veja como Deus, quando... Você sabe que o cajado do pastor tem duas pontas, né? Uma é curvada e a finalidade da curvada é... E a outra é pontuda, e a finalidade da pontuda é... Deus faz isso conosco.
falei de um hospital mais cedo, eu preciso falar de outro hospital. Mas isso aconteceu não no hospital, mas nas tendas hospitalares da Primeira Guerra Mundial, onde ficavam os feridos deitados em macas, sendo socorridos, e havia um costume, pelo menos naquela divisão, por economia de tecido, de fechar com lona o cubículo somente daqueles que já estavam nas últimas. Um rapaz que sofreu um ferimento mortal, deitado na sua maca há alguns dias, via que eles cobriam a lona, o cubículo de uma maca cobriam com lona, e quando abriam, levavam embora. E aconteceu com um, aconteceu com outro, aconteceu ao lado, aconteceu em frente, e um dia ele acordou e viu que a maca dele estava cercada de lona. Essa história é verídica. Então ele pensou: sem dúvida a minha vida está terminando, mas eu não estou pronto para a minha vida terminar. O que vai ser de mim depois da morte? Para onde eu irei? Como eu vou me apresentar perante Deus? E Deus, de uma maneira misteriosa, usou aquelas lonas como evangelistas. E meditando no fim da sua existência que se aproximava, porque todos os outros que foram cercados por lonas só foram descobertos quando já tinham partido, ele pensou: agora é a hora, e eu preciso me preparar para me encontrar com Deus. As lições da escola dominical que tinha ouvido quando era criança foram avivadas na sua memória, e ali naquela maca ele recebeu um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo nome lá na glória. Ele nasceu de novo, ele passou da morte para a vida e das trevas para a luz. No dia seguinte, a enfermeira tirou a lona e disse: foi um engano. Não era para ter sido a sua maca. Mas ele disse: não foi engano, não era para ter sido sim. Foi Deus quem fez isso, para que eu levantasse daqui não mais o mesmo nome. Felizmente ele se recuperou, felizmente voltou para sua família, mas realmente não voltou a mesma pessoa. Voltou transformado e liberto por Deus. Então eu tenho dito, por isso falei do cajado, que Deus usa de certos expedientes para despertar a nossa consciência. Porque de outra maneira nós viveríamos hipnotizados, seguindo o mesmo caminho, felizes da vida. Eu vou. Lembra dos 7 anões cantando isso? Eu vou. Mas o final não é bonito. Para o sepulcro agora eu vou. Para o juízo agora eu vou. Para o inferno agora eu vou. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então entendemos o que diz o começo do verso: purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Concluo perguntando a você: se fosse você que acordasse cercado por aquela lona, como você olharia para o futuro depois da sua morte? Páscoa fala de morte. A Páscoa judaica fala quase que predominantemente de morte. Mas por dizermos que Cristo é a nossa Páscoa, ele fala de ressurreição, fala de vida eterna. Em que condição você se encontra para a eternidade? Pastor, eu já ouvi essa mensagem muitas vezes, mas eu prefiro deixar para depois. Ainda não. Agora não é a minha hora. Amanhã pode ser muito tarde.
E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã em Cristo, que dormiu no ponto, dormiu na fé. Pergunto não, eu digo a você, desperte. Desperte do sono hipnótico que te afasta de Cristo, que é a sua paz. Que Deus nos ajude a reter esta palavra no nosso coração.